nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora, com Jesus sempre à nossa frente, a gente vai assumir aqui um compromisso de traduzir, não sei se a palavra é traduzir, mas enfim, explicar para vocês um documento que é absolutamente fundamental para se entender os dias de hoje e a Igreja, que é a encíclica Pascendi Dominici Gregis, do Papa São Pio X. Como vocês sabem, o Papa São Pio X, início do século XX, santo, ele é padroeiro, ele é o protetor do nosso apostolado junto com Santo Atanásio. A gente pede a proteção de São Miguel Arcanjo nessa empreitada, porque expor o modernismo, que é o que São Pio X denuncia nessa encíclica, Pascendi Dominici Gregis, é exatamente o trabalho do católico hoje. Porque o modernismo que ele tanto denunciou e combateu, hoje domina a Igreja e está promovendo uma absoluta corrupção e deturpação teológica no magistério de 2000 anos da Igreja. Isso não é novo, isso já vinha do século XIX. Foi denunciado por São Pio X, uma encíclica de 1907. Mas no Concílio Vaticano II, aquilo que era objeto de denúncia se transformou em magistério. Passou a popular as cartas, os documentos formais do concílio, e passou de alguma forma a compor a doutrina da Igreja de maneira artificial depois de 2000 anos. Algumas por acréscimo, outras por inversão, outras por substituição às doutrinas, verdades reveladas e presentes no depósito da fé. Deus é perfeito e não está sujeito ao tempo. Assim também a sua revelação é perfeita, tanto a revelação doutrinária quanto a própria figura de Jesus Cristo, que é o Evangelho, são perfeitos, e as suas doutrinas, as suas normas, as suas leis, as suas admoestações, os seus sacramentos são perfeitos e são imutáveis. Qualquer ideia de que a revelação possa evoluir com o tempo tira o caráter de eternidade de Deus, tira o caráter de perfeição de Deus, porque tudo aquilo que evolui é baseado num processo de tentativa e erro, de experimentação, é baseado num processo que presume falhas, e se tem falha, Deus não pode ser perfeito, logo Deus não é Deus. Portanto, Deus não evolui, ele não está sujeito às leis da natureza e nem ao tempo, e muito menos à evolução social e cultural da sociedade e da humanidade, que é uma criatura. A humanidade é criação, conjunto de criaturas. Ela não é senhora do seu próprio destino. Obviamente ela esquece que ela foi criada em imagem e semelhança de Deus e tenta assumir seu próprio destino. Os regimes tirânicos, especialmente os comunistas, os esquerdistas, partem sempre desse pressuposto, que o coletivo, a humanidade, é senhora do seu destino. O iluminismo propunha a mesma coisa, enfim. Mas a gente sabe, como católico, que não é assim. Portanto, qualquer ideia teológica que presuma que a revelação pode evoluir é falsa. Que a revelação deve ser adaptada aos tempos e momentos é falsa, porque você contraria o depósito da fé, que é firme, imutável, permanente, indissolúvel, impartilhável, no sentido de criar partículas. Ele é coeso, eterno, enquanto nesse mundo, imutável e absolutamente verdadeiro. Outra coisa, se Deus é Deus e perfeito, a verdade é perfeita e Ele é a verdade. Cristo, quando encarna, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Uma verdade é 100% verdade, é preto ou branco, ou é verdade ou é mentira. Quando eu adultero o magistério, eu começo a criar verdades 99% verdade, ou 98% verdade, mas com 2% de interpretação. Uma verdade 99% verdade deixou de ser verdade, porque a verdade é absoluta. Aliás, todo o movimento protestante evangélico, com as suas milhões de denominações, é uma interpretação de Cristo à sua própria imagem e semelhança, produzindo verdades que não são a verdade revelada, são as verdades daquelas pessoas que interpretaram à luz da sua consciência e do seu momento, e eventualmente até dos seus interesses, o que Cristo revelou. Por isso a Igreja é mãe e mestra, porque ela nos diz quem é Jesus. Se eu não sei quem é Jesus pela Igreja apostólica, a partir do testemunho vivencial e o aprendizado e a transformação dos apóstolos, e obviamente
quase todos eles, exceto São João, culminando no seu martírio, se eu não tenho esse liame histórico de sucessão apostólica de 2000 anos, qualquer Jesus é Jesus. Aí o nome é o mesmo, mas a interpretação é o gosto do freguês. Portanto, Jesus se torna uma potestade, se torna um símbolo. E Jesus não é um símbolo, a cruz não é um símbolo. Jesus é um ser real, Deus encarnado, 100% Deus, 100% homem, que veio para cá para nos salvar, redimindo a sociedade do pecado original, desde lá do Éden de Adão e Eva. E por isso que Jesus tira o pecado com P maiúsculo do mundo, que é a morte. Ele reabre as portas do paraíso. Ele não tira os pecados. Você continua pecando, eu continuo pecando. Pedro pecou. Então, outra coisa, Jesus também, isso é uma outra confusão importante, com o seu sacrifício na cruz, sua redenção, seu ato salvífico, ele garante o nosso acesso à possibilidade de salvação. E não a salvação. Por quê? Porque a salvação depende da minha conversão, de eu aderir ao que ele colocou como regras para isso. Os 10 mandamentos, traduzidos nas 2 leis de Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como ele nos amou, nesta ordem. O próximo é um meio para se chegar a Deus, não é um fim em si próprio. E a tudo que Cristo revelou, e a tudo aquilo que ele colocou via seus apóstolos, ele mesmo nos evangelhos, depois aos apóstolos, a tradição, para que nós católicos alcancemos a salvação. Por isso que não há salvação fora da igreja. Então, que é o corpo místico de Cristo, né? Não há salvação fora de Cristo, logo não há salvação fora da igreja. Presumir que eu posso viver a minha fé do meu jeito, lendo a Bíblia sozinho, traduzindo como a minha cabeça interpreta determinada passagem, é perder esse liame histórico de 2000 anos. Perder aquilo que garante a fidedignidade da revelação. Eu não posso fazer isso. Eu não tenho direito de interpretar Deus. Deus, o Evangelho, a salvação que Cristo garante a nós, mediante a conversão e a busca pela santificação, por isso fé e obras, não é só fé, fideísmo, e tampouco só obras, pelagianismo, nenhum nem outro, é os dois, né? E obviamente a fé antecede as obras, por causa da conversão, né? Eu não posso presumir que eu posso abrir mão do que Cristo definiu para viver Cristo. Ora, eu quero seguir um Deus que me diz para agir de determinada forma, mas eu acho do meu jeito tudo diferente, interpretando diferente para seguir ele. Bom, mas eu não estou seguindo ele. Eu estou seguindo a forma como eu gostaria que ele fosse, como eu interpreto ele. Infelizmente, os irmãos protestantes evangélicos fazem isso, porque ao renegar a igreja, renegam o que Cristo definiu. Ah, mas a igreja tem um monte de erro. Tem, do seu ponto de vista humano. A igreja é formada por pessoas. Vamos lá, Cristo escolheu 12. Ele escolheu. Um dos 12 foi Judas Iscariotes. Ele não sabia? Foi pego de surpresa. Oh, meu Deus, o que aconteceu? Que absurdo. Ele está mostrando para a gente que a igreja é santa apesar das pessoas e não por causa das pessoas. Veja, não foi só Judas Iscariotes. Pedro, o primeiro papa, o negou 3 vezes. Depois se arrependeu, remorso mais arrependimento, buscando a santificação, conduziu sua missão e morreu crucificado de ponta cabeça, porque não era digno de morrer como Nosso Senhor. Então é para colocar essas coisas em perspectiva que a gente optou aqui por ler a encíclica Pascendi do Papa São Pio X. Hoje eu vou quebrar em 3 ou 4 vídeos curtos, e hoje eu vou fazer só a carta de introdução. E a ideia é que, a hora que tiver alguma coisa importante, eu faça alguma observação. Se alguém não concordar, achar que, por favor, comente aí, fique à vontade. Mas a gente entende que esse texto é fundamental. Então, vamos lá. Veneráveis irmãos, saúde e bênção apostólica. Aqui é a introdução. A missão que nos foi divinamente confiada, perceba, o papado é uma missão confiada por Deus. Porque Pedro recebeu de Deus Pai a revelação de que Cristo era o Messias. Lembra como Jesus fala em Mateus? Pedro, não foi a carne, não era que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Então, ali a gente tem a ideia de que quem escolhe Pedro como Papa, líder dos 12, depois primeiro Papa, não é nem Jesus, é Deus Pai. Porque Jesus revela a Pedro que foi Deus Pai que está nos céus,
que o escolheu, que o revelou que Cristo era o Messias, o Filho de Deus vivo. Por isso Jesus fala: e eis tu, Simão, de hoje em diante, doravante, Cefas, sobre ti eu edificarei eu edificarei, não é você, Pedro, eu edificarei a minha igreja, e contra ela as portas do inferno não prevalecerão. Pedro é um instrumento, por isso São Pio X, uma missão que nos foi confiada de apacentar o rebanho do Senhor. Vamos lembrar depois da ressurreição, quando Jesus vai para Pedro e fala: apacenta as minhas ovelhas, apacenta meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas, 3 vezes. Por que 3 vezes? Igual tu me amas. Por que 3 vezes? Porque Pedro havia negado 3 vezes. Então ele está ali repactuando o papado de Pedro de maneira livre da negação e da fraqueza humana que Pedro manifestou. Vamos lembrar uma coisa, né? O Papa é infalível, mas não é impecável. Ele peca, como todo ser humano. Ele é infalível só nas questões de doutrina e moral, porque está assistido pelo Espírito Santo. Concílio Vaticano I, infalibilidade papal. Então, apacentar o rebanho do Senhor, entre os principais deveres impostos por Cristo, conta o de guardar com todo o desvelo e depósito da fé transmitida aos santos, depósito da fé que eu expliquei, repudiando as profanas novidades de palavras. Perceba a importância que São Pio X dá para a invenção de palavras, né? Estado Democrático de Direito, justiça social, linguagem neutra, tolerância, toda essa empatia, colaboração, diálogo, todas essas palavras que nunca foram bíblicas e nunca fizeram parte do magistério da igreja, né? E as oposições de uma ciência enganadora. Bom, nós estamos em época de pandemia. Gente, oposições de uma ciência enganadora. E a ciência aqui não é só a ciência médica. São todas as ciências que no século XIX, que é o século do darwinismo, das falsas filosofias, enfim, do renascimento do ocultismo e do paganismo, já de maneira mais ampla, das descobertas físicas, ali uma tentativa de descolamento da ciência da revelação, fazendo um antagonismo entre fé e ciência, né? Entre fé e razão, que é um falso antagonismo. São Tomás de Aquino deixa claro isso, mas a gente vê que então ele tomando muito cuidado em deixar claro que a gente está ali no começo de 1900, essa encíclica de 1907, sendo alvo de profanas falsas palavras e oposições de uma ciência enganadora. Parece que São Pio X escreveu isso ontem, com o Monsenhor Veganot, sentaram lá para escrever juntos. Na verdade, esta providência do Supremo Pastor foi em todo o tempo necessária à Igreja Católica, a assistência eterna que Jesus prometeu. Porquanto, devido ao inimigo do gênero humano, quem é o inimigo do gênero humano? O demônio e seus anjos, que por não servir a Deus, pela inveja, pelo orgulho, pela soberba, caíram. Lúcifer levou 1/3 dos anjos e se transformaram em inimigos da natureza humana, né? Devido ao inimigo do gênero humano, nunca faltaram homens de perverso dizer, vanílocos e sedutores. Então, está deixando claro que eles trabalham, essas pessoas que inventam as falsas ciências e as palavras torpes e as desrevelações, digamos assim, trabalham para o mal, sabendo ou não, né? Conscientemente ou não. Que caídos eles em erro, arrastam os mais ao erro. Então vamos lembrar? Maior pecado tem aquele que leva o pequenino ou o ignorante ao erro, né? Contudo, a mister confessar que nestes últimos tempos cresceu sobremaneira, 1900, imagina agora, o número de inimigos da cruz de Cristo. Inimigos da cruz. Por que cruz? Porque você só chega ao céu pela cruz. Não há salvação sem... Quer me seguir? Negue-se a si mesmo, tome sua cruz, viva suas tribulações e siga-me. As quais, com artifícios de todo ardilosos, o ardil, né? A sedução, a mesma tática da serpente no jardim do Éden, se esforçam por baldar a virtude vivificante da igreja e solapar pelos alicerces, ou seja, desde a base da revelação, desde os conteúdos teológicos mais perfeitos e mais basais, né? Um Deus só, Trindade, Cristo Deus encarnado, Nossa Senhora Mãe de Cristo, Mãe de Deus, Mãe da Igreja, Teotocos, os mártires e santos, a exclusividade da igreja como igreja de Cristo. Então, os fundamentos da fé aqui, né? Alicerces, como ele chama aqui. Solapar os alicerces, se dado lhes fosse,
o mesmo reino de Jesus. Então, inclusive, destruiu o próprio reino de Cristo. Por isso já não nos é lícito calar. O católico não pode calar. Ele é obrigado a defender a fé, inclusive dando a vida, fisicamente, se necessário for. A fé é mais importante do que a vida. Porque essa vida é passageira, a fé não. A fé é o que te leva para a vida eterna. Não parece que não precisa ter fé, você vai estar diante da visão beatífica. Mas você só chega lá através da fé. E vivendo a fé concretamente, fé e obras. E o falar, o não calar é uma forma de obra. Então, já não nos é lícito calar para não parecer faltarmos ao nosso santíssimo dever. Dever. E para que não nos acuse de descuido de nossa obrigação, a benignidade de que, na esperança de melhores disposições, até agora usamos. Perceba, alguém pode dizer, não, mas isso é obrigação só do Papa. Não é verdade. Isso é obrigação de todo católico de batismo, e o crisma é a confirmação disso. Você se torna um soldado de Cristo, um soldado da fé. Os sacramentos definem isso, batismo e crisma. E o que exige que sem demora falemos é, antes de tudo, que os fautores do erro já não devem ser procurados, presta atenção aqui, entre os inimigos declarados. Então aqueles que propõem o erro, que colocam o erro, que fazem o erro, já não devem ser procurados entre os inimigos declarados. Mas o que é muito para sentir e recear, se ocultam no próprio seio da igreja. Taylor Marshall, infiltração. São Pio X está deixando claro que a igreja está infiltrada pelos inimigos de Cristo, sempre foi Judas Iscariotes, Ário, Nestório, os grandes heresiarcas todos saíram de dentro da igreja, Lutero, etc. Mas aqui ele está dizendo que o volume e a amplitude é quase uma metástase. Eu até já sugeri ao Taylor Marshall que o próximo livro dele, o primeiro chama Infiltração, né, Infiltrados, Infiltration, que o segundo ele estava dizendo que chamaria infestação. Eu falei, não, chama logo de metástase, porque já perdeu o controle, o nível de infiltração. Então, dizendo aqui, né, que os inimigos estão no próprio seio da igreja, tornando-se desarte tanto mais nocivos quanto menos percebidos, ou seja, sorrateiramente, nas ordens religiosas, nos seminários, nos dicastérios, nas funções, na cúria, no cardinalato, estão ali. Nas paróquias, nas foranias, né? Aludimos, veneráveis irmãos, a muitos membros do laicato católico, então os leigos aqui, ó, e também, coisa ainda mais para lastimar, a não poucos do clero. Então ele está dizendo aqui que os leigos, os religiosos, mas também os padres e bispos, membros do clero, que fingindo amor à igreja e sem nenhum sólido conhecimento de filosofia e teologia, mas embebidos antes de teorias envenenadas dos inimigos da igreja, blasonam, postergando todo o comedimento de reformadores da mesma igreja, e cerrando ousadamente fileiras, se atiram sobre tudo o que há de mais santo na obra de Cristo. Perceba que é um ataque em tudo, filosófico, cultural, teológico, histórico, antropológico, né? Então, Cristo foi só um homem, mas e o túmulo de Cristo? E o santo sudário? Isso aqui não era verdade? Aquela pessoa não existiu? Esse lugar não é aquele lugar? Isso, Cristo não foi dito dessa forma? Aqui tem uma adulteração. Não, mas o que ele quis dizer não foi isso. Perceba que as várias camadas de adulteração, né? Histórica, antropológica, filosófica, teológica, eclesiástica, enfim, né? Então ele está dizendo isso aqui. Então, se atiram sobre tudo que há de mais santo na obra de Cristo, sem pouparem sequer a mesma pessoa do próprio Cristo Divino Redentor, que com audácia sacrílega rebaixam a craveira de um puro e simples homem. Isso aqui é uma heresia histórica, que foi debatida no concílio, né, de Calcedônia, onde se discutiu ali, dentre outros concílios, mas enfim, se discutiu a natureza de Cristo e qual é ele era filho de Deus, ele era um homem que foi elevado, ele era, enfim, e a gente aprende pela revelação, confirmado no concílio, que Cristo é 100% homem, 100% Deus. É união hipostática, né? Ele, as duas pessoas, elas não se misturam. Cristo não é um café com leite, mas também não é só homem ou só Deus, né? Isso aqui é uma heresia
está desde o início do cristianismo e agora, quando você ouvir Cristo líder revolucionário, Cristo revolucionário do amor, Cristo pai dos pobres, toda essa abordagem materialista que a teologia da libertação encapsulou, enfiando o comunismo na doutrina da igreja, Boff, Frei Beto, Gutierrez, Nikita Khrushchev, e o que a gente vê hoje em dia em larga escala aqui, CNBB, enfim, lembrem que isso acontece desde sempre. Essa heresia foi condenada muitas vezes na igreja, em diversos formatos que ela veio aparecendo, e aqui São Pio X está denunciando que ela vem em larga escala porque a ciência supostamente comprovaria que é impossível a Trindade, que é impossível Deus se encarnar, que é impossível tudo que nós temos como artigos de fé, e logo Cristo, se é que ele existiu, porque também tem essa outra discussão que eles levantaram, Cristo nunca tem existido, ou se existiu ele foi um homem normal e morreu, tanto é que tem a tumba dele, ele não ressuscitou, matando ali o argumento de São Paulo, que se Cristo não ressuscitou é vã a nossa fé, é justamente isso que eles querem matar. Então nós estamos vendo claramente aqui que eles atacam todos os fundamentos da fé. E pasmem, continuando São Pio X, embora homens de tal casta, clero, que nós os ponhamos no número dos inimigos da igreja, não poderá, porém, pasmar, com razão quem quer que, postas de lado as intenções de que só Deus é juiz, se aplique a examinar as doutrinas e o modo de falar e de agir de que lançam eles mão. Não se afastará, portanto, da verdade quem os tiver como os mais perigosos inimigos da igreja. Estes, em verdade, como dissemos, não já fora, mas dentro da igreja, tramam seus perniciosos conselhos. Parece que ele está prevendo o Concílio Vaticano II aqui, né? Ele fala aqui seus perniciosos conselhos, mas eu estou usando a palavra para lembrar do concílio. E por isso, é por assim dizer, nas próprias veias e entranhas da Santa Igreja, do corpo de Cristo, que se acha o perigo, tanto mais ruinoso, quanto mais intimamente eles a conhecem. Além de que, não são sobre as ramagens e os brotos, mas sobre as mesmas raízes que são a fé e suas fibras mais vitais, é que maneiam eles o machado. Ou seja, não é que eles estão cortando uma ordem religiosa, uma determinada defesa de um artigo específico da fé, não, eles estão indo para a apostasia geral, que é para a mudança de toda a revelação desde sempre. Né? Vamos lembrar que isso foi 10 anos antes de Fátima. Nossa Senhora em Fátima alerta tudo isso, que Papa Leão XIII, Papa Pio IX, Nossa Senhora La Salete já vinham falando, né? Batida, pois, esta raiz da imortalidade, continuam a derramar o vírus por toda a árvore. Veja, a igreja ela é imatável, porque ela é o corpo de Cristo e as portas do inferno jamais sobrevirão sobre ela. Mas assim como o corpo de Cristo foi destroçado na cruz, ainda que não tenha se quebrado nenhum osso, assim a igreja, que é o corpo de Cristo, está sendo destroçada na terra. É o calvário da Santa Igreja. Né? Então, batida, pois, esta raiz da imortalidade, continua a derramar o vírus por toda a árvore, de sorte que coisa alguma poupam da verdade católica. Nada. Toda a revelação de 2000 anos é mentirosa para essas pessoas. Cada qual trabalhando, ou sozinho ou integrado ao outro, em correntes, para destruir determinado pedaço da fé. Um vem pelo lado histórico, outro pelo filosófico, outro pelo teológico, outro pelo arqueológico, outro pelo antropológico e por aí vai. Hoje isso acontece da mesma forma, só que no formato de ONGs, ou especialistas, ou empresas e pesquisadores, ou enfim, né, outras igrejas. Perceba que são vários formatos de ação, várias formas de ação. Hoje está muito na moda, são as ONGs, né, mas também as universidades, enfim, os centros de estudo e pesquisa, são vários formatos. Então, poupam verdade alguma, nenhuma verdade que não tentem contaminar. E ainda vão mais longe, pois pondo em obra o sem número de seus maléficos ardis, não há quem os vença com manhas e astúcias. Lembra que Jesus disse que o demônio é astuto. A inteligência de um demônio, do mais chulé dos demônios, é maior que a inteligência de toda a humanidade junto. Porquanto, fazem promiscuamente o papel ora de racionalistas, ora de católicos. E isto com tal dissimulação que arrastam sem dificuldade ao erro qualquer incauto. A enganação do pequenino, né, do ignorante, daquele que não conhece a fé. Hoje é muito mais fácil isso, porque em 1900 as pessoas ainda conheciam a fé. Hoje ninguém mais conhece a fé católica.
Catolicismo, se entrevistar 100 católicos, cada um vai dizer uma coisa completamente diferente, porque o processo de catequese é tão falho, tanto na qualidade quanto na própria doutrina e no ensinamento, que já está adulterado, que as pessoas hoje não sabem mais nem o que é catolicismo. Por isso que a maioria dos católicos hoje é católico de boca, mas não vive catolicismo, porque ele interpreta o catolicismo, ou porque ele pensou de determinado jeito, ou porque alguém disse para ele, ou porque a catequese dele foi muito mal feita. Então ele está dizendo isso, que leva ao erro, né? E vamos lembrar que naquela época era muito mais difícil levar ao erro. E sendo ousados como os que mais o são, não há consequências de que se amedrontem, e que não aceitem com obstinação e sem escrúpulos. Acrescente-lhes ainda, coisa aptíssima para enganar o ânimo alheio, uma operosidade incansável, ou seja, eles trabalham. Lembra? Os inimigos da igreja, os comunistas, os maçons, a nova ordem mundial, eles estão ali, dinasticamente, há séculos, trabalhando, incansavelmente, enquanto nós na igreja estamos dormindo, levando as nossas vidas como se nada tivesse acontecendo. Olha onde estamos. Então trabalham com obstinação, né? Operosidade incansável, uma assídua e vigorosa aplicação a todo ramo de estudos, sempre buscando contestar. E o mais das vezes, a fama de uma vida austera, ou seja, ainda parecem boas pessoas. Então é uma boa pessoa que está buscando incansavelmente explicar coisas para a humanidade, mas no fundo ali, contradizer a revelação em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eles são boas pessoas, admiráveis, bondosas, caridosas, e por aí vai. E isso quando está com a roupa de um clérigo, aí é mais perigoso ainda. Quando tem um chapéu de bispo, então nem se fale. Finalmente, e é isto que faz desvanecer toda esperança de cura, pelas suas mesmas doutrinas são formadas numa escola de desprezo a toda autoridade e todo freio. Qual é a lei satânica? Faça o que você quiser, do what thy will. Então eles pegam esse conceito satânico e diz o seguinte: explore, imagine, faça o que você achar, disrupte, né? Você pode mudar tudo, de forma que você vai lá nas leis naturais e a criação está toda mudada, né? O animal é igual ao bebê, mas o bebê pode ser morto no ventre e o animal tem que ser preservado. Homem é mulher, mulher é homem, nenhum é ninguém. Família não é família, então toda a adulteração das leis naturais pensadas por Deus, né? Então está dizendo aqui exatamente isso, né? Não tem mais autoridade nem freio, nenhum respeito à autoridade, desprezo pela autoridade, não tem mais nenhum freio. E confiados em uma consciência falsa, fazer o bem, estou fazendo bem, estou fazendo bem, estou zelando pelo coletivo, estou zelando pelas pessoas. Persuadem-se de que é o amor de verdade o que não passa de soberba e obstinação. O cara acha que está fazendo por amor ao próximo, mas está fazendo primeiro por si, soberba, e por obstinação em contrapor a Igreja de Cristo. É exatamente o que a gente vive hoje. Na verdade, por algum tempo esperamos reconduzi-los a melhores sentimentos. E para este fim, a princípio os tratamos com brandura, em seguida com severidade, e finalmente, bem a contragosto, servimos-nos de penas públicas. Mas vós bem sabeis, veneráveis irmãos, como tudo foi debalde, pareceram por um momento curvar a fronte, para depois reerguê-la com maior altivez. Ou seja, mesmo sendo punidos pela igreja, se levantaram e continuaram o movimento de destruição de 2000 anos de magistério para reformar a igreja desde dentro, para reinventar um catolicismo que depois do Vaticano II, especialmente depois do Papa Francisco, a gente vê aflorar completamente evidente. Hoje tem um catolicismo que não combina nada com 2000 anos de igreja, né? Todas as bases e fundamentos da fé estão sendo reposicionados. Então ele diz isso, né? Eles incansáveis apanharam, foram mas agora se reergueram e continuaram o seu propósito. Poderíamos talvez ainda deixar isto desapercebido se tratasse somente deles, mas trata-se também das garantias do nome católico. Ou seja, ele está dizendo aqui que aconteceu o que nós estamos vendo hoje, que o nome católico não significa mais nada. Por quê? Porque qualquer um que se diz católico faz qualquer coisa. O Biden é católico, a Nancy Pelosi é católica, o Lula é católico, a Manu Dávila é católica, o Trudeau é católico. E aí? Pensa no que eu estou dizendo, pensa nesses nomes, pensa mentalmente no que eu estou dizendo. Forma mentalmente a imagem dessas pessoas e pensa que elas são católicas. O Biden, por exemplo, o maior abortista do mundo, é católico? Estava lá com as cinzas na testa na quarta-feira de cinzas, na quaresma. É ridículo, né? É uma ofensa, é o que São Pio X está dizendo aqui.
Ah, pois mister quebrar o silêncio, que ora seria culpável. O silêncio aqui é culpável, tá certo? Para tornar bem conhecidas a igreja, esses homens estão mal disfarçados. E visto que os modernistas, tal é o nome com que vulgarmente e com razão são chamados modernistas. Vaticano II, Ratzinger, Rahner, de Lubac, Chardin, do Chardin, Skilbeck, von Hildebrand, von Balthasar, Hans Kung. É dessa tropa aqui que nós estamos falando, né? Esses modernistas, com astuciosíssimo engano, costumam apresentar suas doutrinas não coordenadas e juntas como um todo. Presta atenção nisso aqui. Papa São Pio X está dizendo que eles apresentam as doutrinas, cada qual na sua origem histórica, antropológica, física, teológica, não coordenadas. Ou seja, eles estão ali em cima no âmbito da destruição, mais ou menos integrados numa visão contra a igreja. Mas a hora que elas são apresentadas publicamente, elas são feitas descoordenadamente, desintegradamente, cada qual no seu campo. Não são apresentadas juntas como um todo, mas dispersas e como separadas umas das outras, a fim de serem tidos por duvidosos e incertos, ao passo que de fato estão firmes e constantes. Convém, veneráveis irmãos, primeiro exibirmos aqui as mesmas doutrinas em um só quadro e mostrar-lhes o nexo com que formam entre si um só corpo, para depois indagarmos as causas dos erros e prescrevermos os remédios para debelar-lhes os efeitos perniciosos. Então o que ele está dizendo aqui? Que eles apresentam tudo espalhado para dar chance da contestação isolada, mas você não pega o todo. E o que ele faz? Ele junta tudo e mostra que como tudo isso junto, na verdade é um sistema integrado de destruição da igreja. Doutrinal, totalmente doutrinal, que vira prático. Prático nos ritos, prático nos sacramentos, prático na adulteração dos dogmas, prático na consciência e na prática do católico, prático na cultura, na sociedade, nas relações, prático nas escolhas, no consumo, prático no sexo, prático na ciência, prático na medicina, prático na cultura, prático 2022, cá estamos. Isso aqui é um tratado preditivo, analítico de um santo padre, Papa São Pio X, sobre o modernismo e suas implicações à Igreja Católica. Esse era o primeiro dia, pessoal, só a introdução. Falei um monte de coisa aqui, fica absolutamente aberta a contestação e qualquer erro que a gente possa ter cometido aqui nessa explanação. Se houve algum erro cometido, não foi intencional, peço que Deus me perdoe, que ninguém aqui seja tomado pelo escândalo, ou que nenhum pequenino seja pego numa pedra de tropeço, mas ao contrário, que isso possa ajudar a acordar o olho do católico, né? A ser um despertador para que o católico enxergue o que está acontecendo hoje e possa falar e agir conforme nos admoesta São Pio X, mas antes dele, Cristo, que disse e nos mandou: ide a todas as nações e convertei todos os povos ao Evangelho. Fiquem com Deus, até a próxima, pessoal. Valeu!